Olá, dois ou mais. Como é que está a sua quaresma? Está aproveitando esses dias para colocar sua oração em dia, melhorar sua intimidade com Jesus? Lembre-se sempre, nós estamos aqui refletindo nesses áudios, tendo momentos de oração, principalmente para melhorar a nossa relação com Jesus, para que a gente possa terminar essa quaresma muito melhor do que a gente começou, muito mais determinado a viver uma vida de santidade. Então eu espero de coração que você esteja buscando isso durante esses dias. Claro que nós devemos buscar isso o ano inteiro, mas especificamente durante a quaresma é o período todo preparado pela nossa igreja para que a gente possa ouvir a liturgia, ouvir as leituras, ouvir as homilias e realmente refletir sobre a nossa vida, realmente colocar os pingos nos is e tentar caminhar de uma forma diferente. É um chamado universal para a santidade. E de forma específica, hoje, o Evangelho ele nos revela que Jesus, depois de ter curado aquele homem que os fariseus ficaram com muita raiva de Jesus ter transgredido o sábado, de Jesus ter falado com aquele homem que estava no lugar pagão, ainda ter curado ele no sábado, Jesus vem mostrar que ele não está para brincadeira mesmo, que ele não está para as leis que os judeus acreditam que sejam as leis corretas. Inclusive ele vem falar que ele não precisa dar testemunho dele mesmo, e ele dá uma revelação que eles ficam boquiabertos, que ele diz que toda a Sagrada Escritura, que como vocês sabem, os judeus têm o Pentateuco, tem todo o Antigo Testamento para seguir os profetas, ele revela que todos esses profetas vieram para falar de Jesus e que naquele momento é que está se cumprindo toda essa profecia, Deus se fez o próprio Messias, Deus se fez homem para vir para o meio de nós, mas mesmo assim aqueles corações endurecidos, eles não conseguiam compreender, não aceitavam que o nosso Deus era um Deus de humildade. Eles sempre pensavam que quando viesse o Messias seria um rei indiscutível e que seguiria à risca todas as leis que os próprios judeus criaram, No último vídeo eu falei para vocês, os mandamentos são 10, mas os judeus desmembraram em 613 mandamentos. Então eles passavam muito mais tempo se cobrando para não errar e observando os outros, quem estava errando, quem estava fazendo alguma coisa errada, do que justamente amando, e se deixando amar. Então acabaram se desviando daquilo que Deus queria. E quando Jesus vem, ele está focado no amor. Ele quer servir, ele quer amar, ele quer se entregar. E isso não é bem visto por aqueles doutores da lei, por aqueles fariseus. Então quando Jesus diz isso, que toda a história vem para preparar a sua chegada, ele revela que ele já está nos chamando há muito tempo. E no Evangelho de hoje é isso que você deve absorver e que você deve se perguntar, Toda a história da humanidade culminou na vinda de Jesus justamente para nos salvar. Será que eu tenho vivido, passado meus dias como se nada tivesse acontecido? Será que eu tenho vivido ainda como os judeus, pensando que um dia vai vir algo que vai mudar a minha vida? Sendo que Jesus já veio, a salvação já entrou no mundo, eu já tenho acesso para chegar a Jesus. Basta eu querer me aproximar. Mas eu fico vivendo como se nada tivesse acontecido, Como se o Messias não tivesse vindo ainda. E é muito sério refletir isso no dia de hoje, porque a maioria das pessoas, elas estão vivendo apenas para o dia de hoje, apenas olhando para o seu nariz. Pois é. Lá no livro de Apocalipse, que foi escrito por São João, no capítulo 3, ele revela uma fala de Jesus que diz: estou à porta e bato. Quem abrir essa porta, eu entrarei e cearei com ele. O que quer dizer estou à porta e bato? Quer dizer que desde o início dos tempos, quando os profetas começam a anunciar a vinda do Messias, Jesus já está batendo na porta. Essa porta é a porta do nosso coração, porque ele quer entrar, ele quer fazer parte conosco. Mas, mesmo com os profetas avisando, mesmo com o próprio Jesus vindo, mostrando quem é ele, mesmo ele já tendo ido para o reino dos céus e nos deixado o Espírito Santo, que tem realizado tantas maravilhas através dos santos, mesmo assim, nós vivemos ainda como se Jesus não tivesse passado pela nossa vida. Mas, segundo o Apocalipse, estou à porta e bato, O livro do Apocalipse é o livro mais atemporal que existe na Bíblia. Existem passagens que estão no Apocalipse que está falando lá do Jardim do Éden, lá de Adão e Eva, e existem passagens no Apocalipse que fala do fim dos tempos, depois do fim dos tempos, quando toda a nossa humanidade chegará ao fim. Então ele é muito atemporal. E estar escrito em Apocalipse, essa passagem de Jesus, estou à porta e bato, é muito providencial, porque revela que Jesus, de forma infinita, está sempre nos convidando, desde que nós nascemos até o dia da nossa morte, ele está batendo a porta. Ele quer entrar na nossa vida e quer mudar a nossa realidade. A diferença é que às vezes a gente fica adiando essa abertura, e às vezes o nosso tempo, infelizmente, pode se acabar.
Hoje é o dia de você abrir o seu coração. Aproveite depois desse áudio, entre no seu quarto, feche seus olhos, faça sua oração, dê livre acesso para Ele. Às vezes a gente não sabe por onde começar. O começo é dar livre acesso, falar para Jesus. Jesus, eu quero, eu não sei por onde ir, eu não sei por onde começar, mas eu quero. Esse livre acesso eu quero te dar, eu quero abrir essa porta. Como eu faço? Bom, aí sim está entregue e com certeza as coisas vão começar a acontecer de uma forma completamente diferente. Amém? Espero que você tenha absorvido o melhor deste áudio e que você esteja realmente levando esses momentos de oração para melhorar a sua espiritualidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e até amanhã.